Os 10 melhores jogadores que viraram treinadores é um mix do cara de quanto ele jogava, quanto ele treinava ou treina, um mix disso tudo e fazer uma média e trazer aqui pro canal. Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa seu like. Começamos! O número 10 se chama Frank Rijkaard. O cara, ele é 3 vezes campeão de Liga dos Campeões, 2 com o Milan, uma com o Ajax, 3 vezes campeão mundial do Mundial de Clubes, né? Não da Copa do Mundo, porque a Holanda não tem nenhum título, 5 vezes campeão holandês, 2 vezes campeão italiano, aquele trio de holandeses Van Basten e Gullit, e também campeão de Eurocopa. O cara é um fenômeno como jogador e como treinador também. Ele ganhou uma Liga dos Campeões com o Barcelona, aquele título com o Ronaldinho Gaúcho, 2 La Ligas também com o Barcelona, então marcou época, tanto jogando quanto treinando, era um jogador e também treinador espetacular. O nosso 9º colocado é Vicente Del Bosque. O cara jogou anos no Real Madrid e sempre foi um jogador sólido. Nos anos 70, anos 80, sempre foi um jogador sólido que ganhou 5 campeonatos espanhóis, né? E 4 Copas do Rei. E como treinador ele foi maior do que ele foi como jogador. É um cara que tem 2 Liga dos Campeões com o Real Madrid, é um cara que tem 2 La Ligas com o Real Madrid, campeão do mundo com a Espanha, o primeiro título e único da Espanha foi nas mãos de Vicente Del Bosque, e também campeão de Euro, por sinal a Espanha ganhou com o Carlos Aragonés em 2008 a Eurocopa, e em 2012 ganhou com o Vicente Del Bosque, que já era campeão do mundo e conseguiu o bi da Europa. É um treinador enorme, tanto em clubes, tanto em seleções. Ele treinou simplesmente a seleção do país dele e o maior clube do país dele. O 8º colocado é Cholo Diego Simeone. Se você pegar os títulos do cara, tanto como jogador como treinador, uma La Liga com o Atlético de Madrid, uma Copa do Rei com o Atlético de Madrid, Copa da UEFA, Série A, Copa Itália e 2 Copas América. 2 Copas América. E como treinador, 2 vezes Liga Europa, 2 vezes La Liga e 1 vez Copa do Rei. Mas não é só os títulos, é o quão bom esse cara é treinando. É um treinador que, se tivesse em qualquer outro clube que já teve oportunidade de treinar, ele ganharia muitos outros títulos, mas ele é leal ao Atlético de Madrid, faz o melhor possível dentro do que ele consegue, do que a equipe propõe a ele. Por exemplo, o Atlético de Madrid bate de frente com o Real Madrid e Barcelona de uma forma que nunca bateu por causa de Cholo Simeone. É o treinador que mais recebe dinheiro no mundo, de forma justa, para ele não sair de lá. O Atlético quer manter o cara lá, é um puta de um treinador, absurdo. E eu botei um cara campeão de Champions e um cara campeão do mundo atrás dele. Você fala, você é louco? Não, eu não sou louco. É porque eu também tenho que analisar o cara como jogador e como treinador. Como jogador, o Rijkaard foi melhor. Como jogador... Tem até um bicho aqui voando da luz. Tá me enchendo o saco isso aqui, mas vamos lá. Só que o cara é um absurdo como treinador, o Simeone. Melhor do que o Rijkaard já foi e também melhor do que conseguir matar. Nem ficou cheirando na mão. Puta que pariu. E também melhor do que o Vicente Del Bosque. Como treinador ele é um absurdo, então ele é o meu 8º colocado, não quero saber, é a minha opinião. O 7º colocado é Didier Drogba. Didier Deschamps. O Deschamps foi capitão da França no primeiro título mundial em 98, levantou a taça e também campeão de Eurocopa em 2000. Além disso, 2 vezes campeão francês com o Olympique de Marseille e o maior título da história do Marseille, que é a Liga dos Campeões, o único francês a conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Além disso, ele também tem outros 2 títulos europeus, 2 Champions na Juventus. No final da carreira dele, 3 Champions League, um cara com um currículo absurdo, um grande jogador. E como treinador também é grande. Aquele esquema de manipulação acabou rebaixando a Juventus em 2006 e ele foi o treinador que subiu a Juventus como campeão da Série B, ganhou o campeonato francês também com o Marseille, antes de começar essa era Paris Saint-Germain, um pouco antes dessa era Paris Saint-Germain, 3 Copas da França também como treinador, e também os 2 momentos mais importantes da carreira dele como treinador, que é o título de campeão do mundo em 2018, o vice-campeonato do mundo em 2022 e talvez ele ainda tenha outra Copa do Mundo agora, ano que vem, em 26, quem sabe ele tem um dos melhores elencos, ele tem a equipe na mão dele, obviamente tem a ausência do Griezmann, mas tem tudo para a equipe longe, tem tudo para a França jogar um bom futebol, chegar numa semi, numa final ou até mesmo ser campeã do mundo. O 6º colocado é Franz Beckenbauer, o cara é 5 vezes campeão alemão, 4 vezes campeão da Copa da Alemanha, 3 vezes campeão da Liga dos Campeões, ganhou Copa,
ganhou Eurocopa, ganhou Bola de Ouro, ganhou Mundial de Clubes. Aí você fala, isso como jogador é um absurdo. Sim. Aí você vai ver como treinador, campeão francês, campeão alemão, Copa da UEFA e uma Copa do Mundo com a Alemanha. Ou seja, o cara é campeão do mundo como jogador e como treinador. Absurdo. E simplesmente o maior defensor de todos os tempos. O Beckenbauer é um gênio da bola. Um cara extraterrestre para a posição dele. Um cara que se sacrificava muito, um zagueiro com uma técnica absurda, mas quando precisava bater, batia. Sensacional a carreira do Beckenbauer. Merece essa sexta colocação. Eu sei que a Copa do Mundo pesa muito, mas eu tô tentando avaliar o cara não só como campeão, mas também como treinador e jogador. Tipo, quão bom ele era. Por exemplo, o Rijkaard é um jogador que ele... Não, o Rijkaard é um exemplo ruim. Não vou dar esse exemplo, mas eu vou só exemplificar pra você. O cara, ele pode ter ganhado mais do que o outro, mas às vezes o que pesa pra mim é o cara ter sido melhor também. Essa mescla é difícil de fazer, mas vamos tentar. Abrindo o top 5, Johan Cruyff, tá? O Cruyff, o currículo do cara é absurdo, velho, é brincadeira. Ele é 9 vezes campeão holandês, 6 vezes campeão da Copa da Holanda, 3 vezes campeão da Liga dos Campeões, um absurdo porque ele foi 3 vezes seguida campeão com a Ajax, um cracaço, jogador com aquela Holanda que eliminou o Brasil em 74, é um cara também campeão de La Liga e Copa do Rei como jogador do Barcelona, virou a chave para treinador e é um treinador genial. Não sei se ele é melhor treinador ou jogador. Quando tem essa dúvida, o cara é muito grande, porque vamos lá. Ele é campeão da Copa da Holanda como treinador, 4 vezes campeão de La Liga. Também é campeão da Liga dos Campeões. A primeira Liga dos Campeões que o Barcelona ganhou foi na mão de Johan Cruyff. E esqueci de falar como jogador 3 vezes de Bola de Ouro. Absurdo, 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 gênio. E reformou e revolucionou o futebol, que depois o Guardiola pegou essa revolução e evoluiu ainda mais. Ele começou essa estrutura no Barcelona de um jeito de jogo desde a base até o profissional, e os jogadores do Barcelona têm seu estilo de jogo. Hansi Flick, que tá fazendo um puta de um trabalho no Barcelona, tem críticas. Obviamente, a maioria elogia porque é um baita trabalho, mas tem críticas porque isso é o barcelonismo? Ou ele tá jogando de uma forma diferente que ainda assim agrada a gente? E o Klopp fez com que esse estilo de jogo do Barcelona fosse algo intrínseco. É muito grande o que ele fez dentro do Barcelona e é o 5º colocado aqui. O nosso 4º colocado poderia estar mais pra cima, mas eu acho que ele como jogador pesou um pouco, porque foi um grande jogador, hoje em dia seria um dos melhores meias do mundo, mas os outros 3 que eu falei os outros 3 de cima são extra classe. E um deles você pode falar, esse era extra classe? Era, só que ele como treinador é tão bom que a galera esquece que ele era um baita de um jogador também. Mas vamos começar com o Ancelotti. Ele como jogador é 4 vezes campeão da Copa da Itália, 3 vezes campeão italiano, 2 vezes campeão da Liga dos Campeões e 2 vezes campeão mundial. Além disso, ídolo do Milan como treinador e como jogador, um ótimo meio-campista, hoje estaria num dos primeiros patamares de meio-campista do futebol mundial, e como treinador a carreira desse cara é maior ainda, é uma liderança silenciosa, é um cara que não precisa te dar um tapa, um esporro, um grito pra te corrigir, ele sabe fazer as coisas no momento e na hora certa. Como treinador, 5 vezes campeão de Liga dos Campeões, o Carlo Ancelotti é 2 vezes campeão com o Milan, 3 vezes campeão com o Real Madrid. Além disso, o único treinador a ser campeão em todas as 5 grandes ligas da Europa. Ele é campeão de Bundesliga com o Bayern, de Série A com o Milan, eu não sei se com a Juventus, mas com o Milan ele é campeão de Série A, de La Liga com o Barcelona, de campeonato francês com o Paris Saint-Germain e também de Premier League com o Chelsea. É um absurdo o que esse cara fez, é um treinador sensacional e ele tem que estar no mínimo na 4ª colocação e poderia estar mais acima. 3º colocado, Pep Guardiola. Como eu disse, elevou a revolução do Klopp para um nível absurdo, um cara que mudou o futebol no primeiro ano de Barcelona, apesar de ter sofrido no começo, já ganhou Champions League, um cara que mudou a história do futebol para sempre e talvez tenha tido o melhor time de clubes na história do futebol mundial, a melhor escalação na história do futebol mundial, porque como clubes, porque seleção Brasil de 70 é um absurdo.
vamos lá, ele como jogador era um ótimo meio-campo, um baita de um meio-campo, uma lenda do Barcelona como treinador e como jogador, e teve muitos problemas de lesão, senão seria ainda maior. Muita gente fala, era um jogador meia boca e como treinador é maravilhoso. Não, era um bom jogador, um ótimo jogador. Hoje também estaria entre os bons meio-campistas do futebol mundial. Como jogador ele é 6 vezes campeão de La Liga. Ele é campeão da Liga dos Campeões, sendo treinado pelo Johan Cruyff, e também ele é ouro olímpico, além de ter jogado algumas Copas do Mundo com a Espanha, campeão também de Copa do Rei com o Barcelona. E como treinador, o cara é um absurdo, eu vou tentar ser breve. 3 vezes campeão espanhol com o Barcelona. 3 vezes campeão de Liga dos Campeões, sendo que uma com o Manchester City e 2 com o Barcelona. Além disso, 4 vezes ele foi campeão do mundo de clubes, porque uma vez ele chegou no Bayern de Munique, que era o atual campeão da Liga dos Campeões, e foi ao Mundial de Clubes e ganhou aquele título de Mundial de Clubes. Além disso, 3 vezes campeão de Bundesliga, 6 vezes campeão de Premier League e também um dos maiores treinadores da história do futebol, se não o maior. Um absurdo o que o Pep Guardiola fez. Ele tá em terceiro nessa lista por causa do sentido jogador que puxa ele para baixo, apesar de ter sido um grande jogador, comparado aos outros dois que eu vou falar, é um absurdo. O segundo é o Zagallo. O Zagallo foi um ótimo ponta, também jogava de atacante, um cara sensacional, jogou nos clubes do Rio de Janeiro, e ele como jogador, ele foi bicampeão do mundo. Eu não preciso falar mais nada, além de campeão carioca, etc. Mas acho que um bicampeonato do mundo tá bom. Só tá bom pra explicar ele como jogador. E como treinador, o cara, ele ganhou Campeonato Carioca, ele ganhou Campeonato Brasileiro, Copa das Confederações. Agora vamos lá. Campeão do mundo em 70, campeão como auxiliar em 94, vice-campeão em 98. É um cara que, das 5 Copas do Brasil, ele teve envolvido em 4. Uma como treinador, uma como auxiliar e 2 como jogador. Um absurdo. Não preciso entrar em detalhes do que o Zagallo significa. É sem dúvidas o maior treinador da história do futebol brasileiro e um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. O primeiro colocado, ele é o primeiro por causa especialmente do mix jogador e treinador. Zinedine Zidane. Ele é talvez o maior treinador da história do Real Madrid e top 3 maiores jogadores da história do Real Madrid, tá? Treinador é talvez o maior, top 3 maior e top 3 como jogador e como treinador. Além disso, vamos lá, bola de ouro, campeão do mundo, campeão de Euro, campeão da Liga dos Campeões mais de uma vez, ok? Para muitos, top 10 da história do futebol, um jogador único, nunca se viu um jogador como o Zidane antes e dificilmente veremos alguém como ele depois. E é um jogador sensacional, um gênio na definição da palavra gênio, é Zinedine Zidane, tá? Não precisava ser o mais rápido, não tô falando que ele não corria, que ele não era forte, mas ele não era o mais rápido, ele não era o mais forte, mas ele era o mais inteligente, ele era o mais esperto, ele era o mais sagaz, e aquilo ali já era necessário para ele ser o grande jogador que ele foi. E como treinador, vou lá, ganho 3 Ligas dos Campeões e vou embora. Mas é um cara que, além das 3 Ligas dos Campeões seguidas, absurdo, é um cara que também foi campeão como auxiliar do Ancelotti em 2014. Outra coisa, me parece que ele tá aqui, ó, só esperando para assumir o cargo de treinador da seleção francesa quando o Deschamps sair pós-Copa de 26, e é um cara aqui no Real Madrid, como eu disse, 3 Ligas dos Campeões como treinador, uma como auxiliar, 2 La Liga e também 2 Mundiais de Clubes. Um treinador absurdo, um treinador gigante pro Real Madrid. Um cara que todo mundo sabia que tinha inteligência para ser um grande treinador, mas ele não virou treinador logo de cara que aposentou. Teve um tempo do Zidane meio distante, até ele aparecer como auxiliar e depois como treinador, e um puta jogador e um puta treinador, número 1. Se inscreve no canal, por favor, ative o sininho e deixa seu like. Semana que vem teremos vídeos dando início ao Campeonato Brasileiro, com algumas prévias, algumas coisas sobre o Campeonato Brasileiro, também sobre a seleção brasileira, que não vou falar aqui. Vamos falar em outro vídeo. Valeu!